A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 5 dos jovens, que tem como tema a revelação de Deus confronta o secularismo. Como assim, pastor Rodrigo? O ser humano é carnal, o mundo jaz no maligno, o carnal não compreende as coisas de Deus e as pessoas não acreditam no mundo espiritual. Não acreditam em revelação, não acreditam em visão, não acreditam em profecia. As pessoas não creem porque não conhecem. O povo erra por falta de conhecimento. O próprio povo do Senhor erra por falta de conhecimento. Imagine o ímpio que não conhece, né? Tanto que Jesus, vejam bem, Jesus, o próprio Deus perdoa e não leva em conta o tempo da ignorância. Então você tem que conhecer, mas até que conheçam, eles não creem, duvidam, não acreditam. Então, a revelação de Deus, ela confronta o secularismo. Por quê? Porque existe, é real. E nós acreditamos nisso e temos muita experiência com isso. Aqui no decorrer da lição, talvez eu dê uns 2 testemunhos relacionados a algo que está aqui na lição, tá? Por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, a gente crê. A gente aceitou Jesus crendo num evangelho de poder, num mundo espiritual real, e a gente automaticamente, naturalmente, vive o reino de Deus e essas experiências. Mas, se você é novo por aqui, nos ajude, se inscreva no canal, divulgue, tá? Divulgue o nosso canal. Lembrando que quando chegarmos a 50 mil inscritos, eu quero aqui mandar uma Bíblia, vou sortear 3 Bíblias. Quero mandar uma Bíblia para tua casa com uma dedicatória, tá? Cada Bíblia vai com uma capa também da revista da Escola Dominical. Então a gente vai sortear uma Bíblia e uma capa com 50 mil inscritos. Lembrando que quem se inscreve me ajuda, nós temos projetos na obra missionária. Temos aí um projeto na África, um projeto no Paraguai. E você que se inscreve no meu canal me ajuda diretamente. Se você ama a palavra de Deus, deixa o like nesse vídeo, não esqueça, tá? Clica aí que o próprio YouTube vai pegar o vídeo e vai evangelizar mais pessoas e haverá galardão por isso. Você está semeando a palavra de Deus. Lembrando que os slides dos jovens é gratuito, viu? Como assim? Se você adquirir os slides dos adultos, quanto que é, pastor Rodrigo? R$ 2,50 por semana, é muito barato. Então os slides é um material. O que é os slides? É um material didático, pedagógico, aprovado, reconhecida a sua eficácia. Como assim? Ensina mais, edifica quem a pessoa aprende mais e ensina melhor. Tá? Se você adquire os slides, você aprende mais e ensina melhor. Isso já está comprovado pelo testemunho de centenas e milhares de irmãos que já adquiriram os nossos materiais pedagógicos no Brasil e no mundo. Tá? E você pode até ouvir aí testemunhos que nós temos. A gente vai estar sempre, quando em quando, colocando testemunhos aí do comentário que os irmãos fazem dos nossos materiais. Então, se você adquirir os slides dos adultos, que é R$ 120 assinatura por ano, o ano inteiro você recebe, com R$ 120, pode parcelar no cartão, equivale a R$ 2,50 por semana. O que você faz com R$ 2,50 por semana? Nada. O que você faz com R$ 120 por ano? É o preço de uma pizza. Então adquira materiais comprovadamente eficazes, que proporcionam mais ensinamento, mais edificação e também melhor ensinamento. Então, no link aqui na descrição do vídeo você encontra o link para adquirir os slides dos adultos, e quem adquire os slides dos adultos ganha os slides dos jovens gratuitamente. Os slides dos jovens é um bônus. Tá? Então você fazendo a aquisição dos slides dos adultos, recebe dos jovens, abençoe alguém na tua congregação. Você é professor do jovem? Sou. Eu tenho aqui os slides dos jovens gratuitamente que eu recebi, pastor Rodrigo. Eu vou te abençoar, conheça esse material e você vai ver o crescimento na classe dos jovens. E temos que investir, irmãos. A classe dos jovens está diminuindo em muitos lugares. Parece que os jovens, parece, tanto entretenimento que existe, as redes sociais, videogame, uma série de coisas, os jovens não querem ir para a escola dominical domingo de manhã. Se não tiver um material atraente, para uma aula dinâmica, um material pedagógico, didático, que verdadeiramente atrai a atenção do jovem, a aula fica infrutífera e o jovem não vai querer estar lá na escola dominical. Então não perca tempo, invista no teu ministério, apenas R$ 2,50 por semana você recebe slides dos jovens e dos adultos, juntos, né? Vamos fazer a nossa oração, irmãos, para Deus abençoar
a unção desta aula possa se manifestar nas nossas vidas. Tá? Eu não faço nada sem orar, né? Não quero aqui me aparecer, mas é uma prática que eu tenho. Eu gosto de falar com Deus a cada passo que eu dou. Vamos lá. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te louvamos, Senhor, por poder estar aqui, meditar, estudar a Tua palavra. E eu rogo a Ti, Senhor, a bênção da edificação sobre cada filho Teu que vai estudar a Tua palavra conosco. Recompense a cada um, Senhor Jesus. E por favor, Senhor, por bondade e misericórdia, abençoe as classes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Não deixe essa chama apagar, Senhor. A chama pelo amor à Tua palavra, o estudo sistemático da Tua palavra. Abençoe cada classe espalhada pelo Brasil e pelo mundo, cada aluno e cada professor. Que nós possamos contribuir, Pai, com os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, papel e caneta na mão. Vários slides aqui os irmãos estão vendo na tela aí, né? O texto principal está em Daniel 2:19. Então foi revelada essa lição, uma bênção, irmãos. Muito importante. Foi revelado o segredo a Daniel. O nosso Deus, ele revela mistérios, né? Numa visão de noite, Daniel louvou o Deus do céu, né? O próprio Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Algumas traduções falam ocultas, que você não sabe. Eu amo, irmãos. Se tem uma coisa que me chamou muito a atenção, me conquistou demais a querer buscar a Deus, é receber de Deus a revelação de mistérios, de coisas ocultas. Da vontade de Deus, da obra de Deus, dos planos de Deus. E desde quando eu aceitei Jesus, me interessei em receber de Deus. Senhor, eu quero, Pai, quero conhecer o que está oculto, quero receber coisas, informações extraordinárias do Teu agir. Eu não quero trabalhar para Deus, eu quero trabalhar com Deus. Eu quero estar acompanhando as revelações, quero ter entendimento, a vida da igreja, como é que está o comportamento. Não querer saber da vida dos outros, não é isso. Mas a saúde espiritual da igreja, como é que está o comportamento do povo, as ameaças que estão vindo contra a igreja. Às vezes uma coisa específica, Senhor, está acontecendo alguma coisa, Pai, está um peso na igreja, o que está acontecendo? O Senhor revela. O que vai acontecer, o Senhor revela. Eu gosto muito, irmãos. Isso me chama muita atenção, porque o nosso Deus revela. E é isso que nós vamos aprender hoje, tá? O mundo espiritual existe e Deus compartilha com aqueles que Ele deseja compartilhar e aqueles que buscam se interessam também, né? Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Daniel 2:19. Resumo da lição: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. O mundo sobrenatural existe e, acima de tudo, o reino de Deus é o que vai prevalecer eternamente, né? Que nessa visão ali, Deus mostrou os reinos que iriam governar sobre a terra, mas, por último, o reino de Deus é que prevalecerá. Texto bíblico, Daniel 2:1-5. Objetivos da lição: conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor, aprender a conduta de Daniel e a interpretação do sonho, contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. Deus revela, irmãos, coisas tremendas. E olhe que o poder de Deus revelador pode contribuir muito para a salvação das pessoas, para que brote fé no coração dos incrédulos. Porque o sobrenatural chama atenção, irmãos. Quando você é usado por Deus com uma revelação, que é o dom da ciência que proporciona a revelação, peça para Deus. O dom da ciência não é só para saber interpretar os textos em sua essência. O dom da ciência é um leque de bênçãos e dentre essas bênçãos, as revelações, visões de Deus. Tá? Então aprenderemos com Daniel como Deus usa seus servos para momentos de crises e grandes mudanças. Tá? Redobre a tua atenção. O sonho perturbador do rei. Primeiro tópico, um sonho esquecido. Daniel 2, né, do 1-5. Aqui, irmãos, o primeiro tópico fala de um sonho esquecido, mas na verdade ninguém sabe, tá, se o rei de fato esqueceu o sonho. O texto ele mostra que não. O texto mostra que o rei não queria ser enganado com a interpretação do sonho, então o rei pediu logo: eu quero saber que sonho que eu tive. Mas o texto mostra que eu não quero que vocês venham com mentiras em relação à interpretação. Então eu quero que vocês me falem o sonho que eu tive e a interpretação.
Porque assim, irmãos, agora eu vou falar como aluno de psicanálise clínica, que a gente estuda muito sobre os sonhos, inclusive dentro de uma visão teológica, e como psicólogo, tá? Que a gente está estudando como aluno de psicologia. É quase que impossível um sonho que te perturbe você esquecer. Você sabe muito bem o que você viu, porque quando traz uma agitação interna que te tira até o sono, você não esquece o que você viu. Então, quase que impossível. Estou falando aqui com conhecimento de causa, como uma autoridade nessa área, tá? Como um futuro psicanalista clínico aí, psicólogo. Preste bem atenção. E como teólogo, né? Que a gente tem o conhecimento das escrituras. Então, dificilmente o rei esqueceu do sonho. Mas fica uma margezinha aí, né? E os irmãos colocaram aqui um sonho esquecido. Vamos lá, ok. A Bíblia declara que o sonho perturbou o rei. E esse perdeu o sono. Até você, irmãos, um sonho que te perturba ali, você não esquece. Você sabe muito bem o que você sonhou. Mas vamos lá. Dessa forma, provavelmente o rei lembrava do sonho. Então, há uma grande probabilidade que sim. Mas eu vou deixar uma margezinha pequena aqui que pode ser, né? Que tenha esquecido o sonho, que é muito difícil. Provavelmente o rei lembrava do sonho, mas não sabia a sua interpretação. Letra B. O rei não queria ser enganado com falsas interpretações, mas antes ele queria entender ao certo aquilo que havia visto e lhe perturbado. E foi por isso que pediu aos adivinhadores e sábios para primeiro contar o sonho. E quem o fizesse, então o rei acreditaria na interpretação também. Foi uma segurança para o rei. O que eu vi, perturbador. Que eu vi uma estátua, cabeça de ouro, grande, peito de prata, quadril e a cintura de bronze, as pernas de ferro, lá embaixo os pés com ferro e barro. De repente, do nada, uma pedra vem, ela é cortada, sem ajuda de mão de homem. Cortada de uma montanha, aquela pedra vem, esmiuça a estátua, bate embaixo, quebra tudo. E o rei ficou perturbado com aquilo. Eu quero a interpretação, mas não quero mentiras. Confere lá Daniel 2:9. Ele disse, eu não quero que venham com mentiras. Então, por isso, se é verdade mesmo que vocês têm o poder de receber revelação, revele o sonho que eu tive. Não, mas é impossível. Revele o sonho. Vocês não têm poder? Vocês não dizem que recebe grandes revelações? Qual é o sonho que eu tive? Que o rei ele não queria uma mentira na interpretação. Aí ele já pega aqueles sábios ali. Então, se vocês não me contarem o sonho, eu acredito plenamente, pela experiência que eu tenho, que ele sabia o sonho. Ele não queria ser enganado com falsas interpretações. Se vocês agora não me contar o sonho, vocês vão morrer todos, porque vocês são mentirosos. E aí chegou a notícia nos ouvidos de Daniel, e Daniel se preocupou, porque ele era considerado um sábio, e todos os sábios foi decretado que eles iriam morrer. Então Daniel fica muito preocupado, se informa, vamos ver mais à frente, se informa o que aconteceu bem certinho, e aí contaram para ele, e aí então ele vai humildemente pedir para o rei, me dê um tempo, rei, por favor, me dê um tempo. E meu Deus vai me mostrar, me dê esse tempo. O rei respeitou. E aí Daniel, não conhece a história, chegou lá e disse, o sonho foi esse. E o rei verdadeiramente acreditou na interpretação, porque ele sabia do sonho que ele teve. Eu sonhei com isso mesmo. Então, se o sonho, ele me contou o sonho, porque se o rei não lembrasse do sonho, irmãos, ia causar uma confusão na cabeça dele. Tá, mas se eu nem lembro do sonho, aí ele diz que eu sonhei isso, mas se nem eu lembro, como é que eu vou ter certeza que é isso que eu sonhei? É estranho esse negócio. Então, mas tudo bem, eu respeito. E aí, não, ele contou o sonho certinho. E a interpretação é essa, com certeza. O rei se humilha. Mas vamos entender todas as lições destas passagens. Confere lá Daniel 2:9. O rei não queria mentiras. Então, já que vocês recebem a revelação, que sonho que eu tive? Então, aí é mais difícil mesmo, né? Impossível, na verdade. Vamos aprender que só Deus tem esse poder. Vamos lá. A impotência humana, letra A. O fato de ninguém saber o sonho
e sua interpretação significa que somente Deus tem o conhecimento do interior do ser humano e pode revelar os pensamentos de alguém. Está na Bíblia isso. Confere Daniel 2, 20 ao 22 e 1 Coríntios 14, 25. É Deus que revela os segredos do coração do ser humano. E mais ninguém. E Daniel sabia disso. Então, essas adivinhações que tem por aí, uma série de coisas, isso não existe, irmãos. Revelação de verdade vem de Deus. O resto é tentar adivinhar. E alguns ainda acertam certas coisas, que é a obra do engano que a Bíblia diz. Mas a verdade genuína que está no coração de cada ser humano, nem o diabo conhece o coração de cada ser humano. O diabo não tem esse poder, ele não é onisciente. E muito menos as pessoas. Só Deus conhece o interior do ser humano. 3. Daniel é chamado. Letra A. Diante da situação de condenação de todos os sábios da Babilônia, está lá em Daniel 2 e 12, Daniel e seus amigos sabiam que todo o poder está nas mãos de Deus. Eles sabiam. Confere lá Daniel 2 e 21. Daniel mesmo fala, Deus estabelece reis e tira. Tem todo o poder. E, geralmente o tirar ali era tirar a vida de um rei mesmo. Dessa forma, eles sabiam que somente Deus poderia dar a revelação dos mistérios vistos pelo rei, e por isso Daniel pediu um prazo para receber de Deus ou não todos aqueles mistérios, conforme Daniel 2,16. Havia possibilidade no coração de Daniel de pensar isso? Se Deus quiser revelar, ele revela, mas se não quiser, não revela. E se Deus permitir que a gente morra, a vida está na mão dele. Daniel e os seus amigos tinham o conhecimento da soberania de Deus. E quem tem o conhecimento da soberania de Deus não teme a morte. Então Daniel não. Só que Daniel tinha esperança. Nosso Deus, ele revela, ele conhece. E ele vai me revelar. E ele fala com convicção para o rei. Meu Deus vai revelar. Vai revelar. E parte para a oração. Confere lá Daniel 2,16. Vamos entender algo à frente aqui. Conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Parte 2. Primeiro tópico, as atitudes de Daniel. Vamos lá. As 4 atitudes de Daniel nos ensinam grandes lições. Primeiro, Daniel procura entender a situação. Conforme Daniel 2,15. Sempre devemos agir com pleno conhecimento das situações. Confere lá João 7,24. Que a gente não deve fazer julgamento errado das coisas. Temos que sempre conhecer certas situações. Foi o que Daniel fez. Chamou o rapaz e disse, o que está acontecendo? Por que essa fúria toda? E o rapaz explicou tudo certinho para ele, a fúria do rei. Segundo, Daniel foi humilde e sincero diante do rei. Ele foi humilde, ele poderia pegar e, não, quer saber? Eu vou dar na cara desse rei aí. Já que ele agora está me ameaçando de me matar, eu vou buscar a Deus e vou lá esfregar na cara dele e revelar. Não, ele foi humilde. Chegou lá e disse, meu rei, o senhor me dá um tempo e o meu Deus vai revelar. Ele foi humilde. Humilde, foi lá pedir permissão, pedir um tempo. Olha só, e foi sincero. Eu vou pedir para o Senhor e o Senhor pode dar revelação. Eu vou revelar. Me dá um tempo. Foi humilde diante do rei, confere Daniel 2,16 e 1 Coríntios 5,8. Que a gente tem que ser humilde e sincero. 3. Valorizou a união e a amizade e creu no poder da intercessão. Ele compartilhou com seus amigos. Ele podia, não, quer saber? Eu vou buscar Deus e também vou mostrar para meus amigos que eu sou mais sábio que eles. Não. Chega lá, vamos para a oração. Vamos para a oração. É muito sério. Então, contou tudo. Confere lá Daniel 2, 17 e 18. E também Gálatas 6 e 2. A Bíblia explica sobre isso. Levai as cargas uns dos outros. Vamos se ajudar. E Tiago 5 e 16. A gente tem que estar sempre orando uns pelos outros. Então, e quarto, confiavam na misericórdia de Deus. Aqui não foi a atitude só de Daniel, mas os seus amigos também. Eles confiavam na misericórdia. Ele mesmo falou, vamos pedir a misericórdia de Deus. Confere lá Daniel 2 e 18. E Lamentações, Daniel provavelmente, ele ouviu muitos conselhos de Jeremias. Jeremias que escreve, apesar de Jeremias ter escrito Lamentações, Daniel não leu Lamentações. Porque Lamentações foi escrito um ano após, aproximadamente, da destruição do templo. Daniel já estava no cativeiro. Então, dificilmente chegou uma cópia de Lamentações para Daniel no cativeiro. Ele pode ter recebido anos mais tarde, viajantes, etc. e tal. Daniel, ele ficou sempre lá, no cativeiro. Não voltou para Jerusalém. Ele,
passou por vários reinos ali, né? E morreu de morte natural lá na Babilônia, naquelas regiões. Mas pode ter chegado à mão dele, né? E Jeremias fala: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Agora que ele leu muito sobre Jeremias e outros textos de Jeremias sobre a misericórdia de Deus, ele sabia. Então ele pede para os seus amigos: vamos pedir a misericórdia do Senhor. Ele sabia que Deus era misericordioso, conforme Daniel 2,18 e Lamentações 3:22. Deus atende a oração. Letra A, B, C e D. Olha só. Deus honrou a confiança de Daniel e seus amigos e atendeu a oração. Todos que buscarem a Deus pedindo para receber alguma informação, e caso Deus não queira revelar, o não de Deus é pedagógico. A gente se contenta também com os nãos de Deus, tá? Não se preocupe. Deus pode, né? A Bíblia mesmo fala: as reveladas pertencem a nós. As ocultas pertencem a Deus. Tem mistérios que Deus não vai revelar para ninguém. Mas tem muitas coisas que Ele revela. Se Ele revelar, amém. Se não revelar, o não de Deus é pedagógico também. O ser humano fica contente, fica satisfeito. Então Deus honrou a confiança de Daniel e seus amigos e atendeu a oração deles. Confere lá Daniel 2:19. Deus revelou. Letra B. Ao receber a revelação, Daniel não se exalta. Não se exalta. Mas antes exalta a Deus, que lhe havia revelado. Daniel 2:20. Humilde, não se exalta. Tem gente por aí que quer propagar um status espiritual elevado, que eu sou poderoso e tal. Não faça isso jamais, irmãos. Toda a honra e toda a glória vem do Senhor. Se Deus quiser mostrar alguma coisa, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, mas convém que Ele cresça mesmo e o ser humano diminua. Letra C. Daniel foi humilde e disse ao rei que ele não era melhor, olha só que sensacional, ele não era melhor que ninguém e que somente Deus tinha o poder de revelar mistérios. Lindo, né? Conforme Daniel 2:30. Deus revela, pastor Rodrigo? Revela, irmão. Uma vez um dirigente meu foi fazer uma reunião na igreja e aí nós ficamos assim, né? Ele tinha algumas condutas assim que eram preocupantes. Ele queria implementar alguns costumes para a igreja, assim, que era muito preocupante. E aí eu fui para a oração e tive uma visão noturna. O que é uma visão noturna? Irmãos, existem sonhos e existem visões noturnas. Às vezes você está dormindo e você tem uma visão noturna e não é apenas um sonho, é uma visão noturna. Foi o que Deus falou para Moisés, falou para Miriam, né? Miriam, com os demais profetas eu falo por visão noturna. Com Moisés eu falo face a face. Então a visão noturna são revelações que Deus concede enquanto a pessoa está dormindo. E aí eu orei a Deus e tive uma visão noturna. E eu vi a reunião que o dirigente fez na igreja e ele sentou com os obreiros e ele pontuou. Olha, eu quero falar desse assunto aqui, esse assunto aqui, esse assunto aqui. E eu vi os assuntos. E eu lembrei dos assuntos com clareza. E chegamos na reunião à noite. Antes dele começar a reunião, eu disse: olha, posso dar a palavra aqui antes de começar a reunião? Pode. Eu fiz uma oração ontem e tive uma visão noturna. E você sentou conosco e pontuou os assuntos da reunião. Você falou que ia tratar esse assunto aqui. Quando eu falei o primeiro assunto assim, ele estalou os olhos. O olho assim. E pontuou esse aqui também. E pontuou, irmãos, eu estava falando o que estava escrito na pauta que ele fez da reunião. E o Senhor manda dizer que não coloque isso em prática. Você vai entender o porquê. Irmãos, literalmente tem testemunhos até hoje. Ele disse assim: olha, eu nunca vi nada igual. Eu peço perdão para vocês. Não temos que falar na reunião. É tudo isso que eu ia falar. Mas ele foi humilde. Eu louvo a Deus pela vida dele. Foi humilde. Mas também a revelação foi muito forte. Foi muito clara. Foi muito nítida. E ele pegou e disse: olha, peço perdão. Eu ia tratar esse assunto, entendo que não é da vontade de Deus. E está encerrada a reunião. Ore por mim. Olha, irmãos, caiu uma glória ali, né? Caiu uma glória. E Deus mostrou ponto a ponto da reunião que seria tratada. E é isso. É o sobrenatural se manifestando no natural, confrontando o secularismo que não acredita, mas nós servimos a Deus crendo num reino
que é real. Daniel ainda, irmãos, ele foi misericordioso e intercede por todos os sábios. Daniel 2:24, ele poderia ter chego lá, disse, olha rei, eu recebi a revelação, o resto é mentiroso, mate tudo. Não. Sabe o que ele diz, Senhor? Não mate ninguém dos sábios, não mate nenhum sábio. Deus me deu a revelação. Olha, ele foi misericordioso, a lição não fala, mas eu trouxe para você aqui, o texto é claro, Daniel 2:24. 3. A interpretação e a recompensa, letra A e letra B. Ao revelar exatamente o sonho que o rei teve e sua interpretação, o rei teve a certeza de que tudo era verdade. Por que ele teve a certeza? Porque ele sabia o que ele tinha sonhado. E Daniel contou com riqueza de detalhes. Ele teve a certeza de que tudo era verdade e reconhece o poder do Deus de Daniel. Confere lá Daniel 2:46, 47. Ele reconhece, poxa, uma riqueza de detalhes. Então ele engrandece o Deus de Daniel. Letra B, e abençoou Daniel também, né? Daniel foi grandemente recompensado e pôde também abençoar seus amigos. É lindo, irmão. Daniel, quero conhecer ele pessoalmente e quero dar um abraço nele. Dizer, parabéns. Porque a Bíblia diz que amando de Daniel, ele pede para abençoar os seus amigos. Ele sabe, ele foi pedir ajuda, os amigos ajudarem em oração. Com certeza, jejuar e orar, era comum fazer jejum para pedir para Deus. Não que o jejum deva ser idolatrado como um poder místico. Não, é que a pessoa se humilha. Senhor, eu não mereço, Pai, eu não mereço, sou miserável, eu careço da Tua misericórdia, eu estou me humilhando na Tua presença. E aí Deus percebe a intenção. Poxa, ele está tão quebrantado, se humilhando na minha presença, eu vou ajudar ele. Está até jejuando, se abstendo de satisfazer os desejos da carne, eu vou ajudar ele. Então, o jejum não pode ser idolatrado, irmãos. Tem pessoas por aí idolatrando o jejum. Não, devemos jejuar, devemos se humilhar mesmo diante de Deus, mas não idolatrar essa prática como se ela tivesse um poder místico. Não, eu vou jejuar e vou transformar todas as coisas. Porque o jejum... Não, irmãos, Jesus, o Novo Testamento não ensina que o jejum tem esse poder, viu? Para você estar idolatrando o jejum. Não me interprete mal, devemos jejuar. Jesus falou, deveis, o esposo vai ser tirado. Então chegará dias, mas é com equilíbrio. A Bíblia pede, não desfigure o teu rosto. Não desfigure o teu rosto, e a Bíblia nunca, no Novo Testamento, não traz nenhum ensinamento supervalorizando o jejum. Ela recomenda, jejuai, orai. Paulo fala, muitos jejuns a gente fez, né? A igreja jejuar, Jesus falou, vai chegar um tempo, vocês vão precisar jejuar. É necessário, tá? Então tem que tomar cuidado, irmãos. Por que estou dizendo isso? Tem muita gente se exibindo por aí, jejuei 30 dias e tal, e já perdeu todo o efeito. Não é para se exaltar. Jesus falou, para que não pareça que vocês estão jejuando. Não é para mostrar, não é para se exaltar. Daniel foi grandemente recompensado e pôde também abençoar os seus amigos, conforme Daniel 2, 48 e 49. Confere lá. 3. A revelação de Deus em tempos de secularismo. Olha só, a infalibilidade da palavra de Deus. A revelação tratava, letra A e letra B, vamos lá. A revelação tratava dos 4 impérios que governariam o mundo, e isso teve um fiel cumprimento. Quando vimos o mundo ter sido governado pelos babilônicos, medo-persas, gregos e romanos, se cumpriu na íntegra a revelação. Letra B, Deus é fiel e a sua palavra nunca voltará vazia. Era Deus mostrando para o rei, e Deus também deu a interpretação e tudo se cumpriu. Confere lá Isaías 55 e 11. Nenhuma palavra vai voltar vazia. Se cumpre tudo. A palavra de Deus é poderosa, é infalível. 2. O secularismo racionalista. Letra A. Visto que... Por que as pessoas elas não acreditam, pastor Rodrigo? Em revelações, em visões, em profecia. Vamos lá. Visto que nem milagre, tem médico que não acredita em milagre. Né? Visto que o mundo jaz no maligno, por causa disso. Confere lá 1 João 5,19. O carnal não compreende as coisas do Espírito e não acredita nas revelações de Deus. Mas os filhos de Deus creem em suas
revelações. Confere lá 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Então, deixa eu só conferir com os irmãos aqui. Nós, irmãos, vivemos num mundo que está enfermo pelo pecado. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Lamentavelmente, muitas pessoas não acreditam nas coisas de Deus. E infelizmente, 1 Coríntios 2, 14, 16, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. As pessoas não acreditam porque é um homem natural. Secularismo é isso, que vive só as questões desse século, desta vida. Não crê no mundo sobrenatural. Mas o sobrenatural é tão real, irmãos, quanto o ar que nós respiramos aqui. Eu coloco aqui, a revelação e o sobrenatural, letra A e letra B. O mundo espiritual é tão real quanto o ar que respiramos. Segundo aos Coríntios 12, 1 ao 4. Muito real as revelações de Deus. Letra B. Deus é real e pode se revelar de várias maneiras aos seus filhos. Ele pode se relacionar conosco. Peguei os textos da lição aqui, muito importante. Isaías 1 e 1, Isaías 6 e 1, Ezequiel 1 e 3, Apocalipse 1 e 1. Grandes revelações de Deus para Isaías, para Ezequiel, para Daniel. Até hoje Deus concede grandes revelações. E o tempo não permite aqui, irmãos. Nós tivemos algumas experiências com Deus. Uma delas foi quando Deus me tirou. Eu trabalhava numa empresa aqui em Lages, numa indústria. Fiquei 2 anos ali. E eu pedindo para Deus: Senhor, eu queria ter mais tempo para fazer tua obra, Senhor. Me mostre o que vai acontecer. E aí surgiu uma proposta. Um pastor amigo meu fez uma proposta para nós abrirmos uma empresa. E eu queria saber se era da vontade de Deus, que Deus me mostrasse. E eu fiquei esperando em Deus em oração. E eu fui falar com o meu gerente: olha, há a possibilidade de a empresa me mandar embora. Ele disse: não tem mais essa possibilidade. O chefe disse, o diretor disse que se alguém quiser ir embora, peça a conta. Eu digo: poxa, mas eu precisava do acerto para me montar um negócio. Recebi uma proposta. E o gerente era meu amigo. Eu falei: quem sabe você conversa com o diretor, lá a gente vai ficar em oração. Eu nunca tive vergonha de falar da minha fé. A gente vai ficar em oração e vamos ver, quem sabe, a resposta que ele dá. Se for de Deus, ele vai dar uma resposta positiva. Se não for de Deus, ele vai dar uma resposta negativa. Daí ele disse: mas Deus, você quer me prejudicar? Porque ele já fez a reunião esses dias com os gerentes dos setores aqui e disse: se alguém quiser sair, peça a conta. A empresa não manda mais ninguém embora, não faz mais acerto com ninguém. Deus, você quer me prejudicar? Eu disse: não, mas eu creio que Deus vai intervir nessa situação. Eu creio. Vamos buscar Deus em oração. E Deus vai preparar um momento, você vai falar. Daí ele: olha, eu te respeito, vamos ver no que vai dar isso aí então. E fiquei orando, irmãos. E coincidentemente, passou-se 21 dias. E eu orando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. No 20º dia, para o 21º, eu estava orando em casa, devia ser umas 3 horas da manhã. Eu tive um arrebatamento de sentido. Não foi nem visão noturna, porque eu estava acordado. Eu estava orando e parece assim que o meu espírito balançou dentro de mim. Parece assim que eu passei num solavanco, assim, numa BR, assim, sabe aquele frio que dá assim? Eu estava orando e aconteceu aquilo assim, dentro de mim, eu senti aquele movimento assim, e eu vi o escritório. Eu vi o escritório do gerente, o nome dele é Reni. Ele não está mais lá, já está aposentado. E eu vi que ele entrou no escritório, me chamou e disse assim: sente aqui. E eu sentei e ele disse assim: nós vamos te mandar embora e você não conte para ninguém. E saiu aquilo. Na hora eu pensei, eu ouvi isso. Eu ouvi literalmente. Eu não pensei isso e nem sonhei com isso. Eu ouvi. Saiu a visão do mundo real que eu estava tendo ali, que era o sofá, a minha sala. E eu tive aquele... Parece assim que meu espírito mexeu dentro de mim. E eu vi ele e ouvi tudo que ele falou. E aquilo recuou tudo. E eu disse: Deus me mostrou. Certeza que isso vai acontecer. Eu ouvi isso. Vi e ouvi. E comecei a chorar de alegria. Chorar de alegria. Tinha certeza. Eu aprendi a discernir e entender o que era o arrebatamento de sentido. Fui trabalhar naquele dia, estava na máquina, a máquina fazia um barulho tremendo, era uma Sega Trice italiana, fazia corte em ferro, em grau. E eu estava ali, dava mais de 100 decibéis de barulho, com os fones de ouvido assim, e passou um crente, o irmão Edson. Hoje ele é dirigente da congregação aqui do Passo Fundo, em Lages.
passou por mim assim, aí ele voltou, estendeu a mão para mim assim e gritou: é hoje o dia da tua vitória. Eu ouvi aquilo assim, ele falou bem alto, assim, gritando, né? E eu disse, eu tive aquela visão de madrugada e agora, certeza, quando eu olhei lá na porta do barracão, o Reni fez assim para mim. Eu desliguei a máquina, tirei o fone, já tirei chorando. É hoje. Irmãos, quando eu entrei na porta assim, vi tudo. Exatamente. A mesa dele, ele sentou e disse assim para mim, sente aqui, as mesmas palavras. E ele disse letra por letra da visão que eu recebi. Ele disse, aleluia, aleluia. Até hoje eu me emociono. Ele disse assim, nós vamos te mandar embora e você não conte para ninguém. Eu comecei a chorar na frente dele. Quando eu olhei para ele, ele estava chorando junto comigo. Ele disse, você é um homem de fé. Eu vi o teu Deus trabalhar por você. Falei com o diretor e ele disse, ele sempre foi um funcionário bom? Só isso que ele perguntou. Sempre. Faz o que o rapaz está pedindo, vamos ajudar ele. E olha, irmãos, a partir dali minha vida mudou para melhor até hoje. Que daí eu montei a empresa com o pastor Roberto, a gente ficou 5 anos trabalhando, uma empresa maravilhosa, e aí eu recebi o convite para trabalhar na obra de Deus, para abraçar o ministério da palavra, do ensino. Eu brinco com o Roberto até hoje, o único lugar que eu saí chorando, com um misto assim, de sentimento, assim, porque era muito bom, era a minha empresa, nós tínhamos funcionários, e estava indo muito bem a empresa, até hoje está bem a empresa. E aí eu vim trabalhar na obra de Deus e estou aqui até agora, irmãos. Uma revelação, aleluia, uma revelação de Deus mudou a minha vida definitivamente para melhor. E Deus me mostrou exatamente o que ia acontecer. E a partir daquele dia minha vida mudou totalmente. E isso já fazem quase 20 anos. Minha vida nunca mais foi a mesma, mudou para melhor depois daquela grande revelação que Deus me deu, um arrebatamento de sentido. Esses dias eu vi um professor falando, lá na faculdade, que os sonhos é resultado de um processo químico. E aí, como eu estou lá na condição de aluno, né, eu não vou desrespeitar o professor, porque eu sei do decoro, né, o professor tem o direito, eu sei do decoro e do direito de cátedra, né, o professor merece ter a liberdade para dar aula, né, desde que ele não fira alguns princípios éticos de lei, né, mas ele estava dando a aula dele, então eu não ia desrespeitar ele, eu respeito a cátedra, o direito de cátedra que ele tem. Eu estou lá na condição de aluno, né? E ele sabe, nunca escondi, olha, eu sou pastor desde o dia que eu me identifiquei na faculdade de agora. Já é a 3ª faculdade que estou fazendo, né? Mas voltei para a faculdade agora, depois de anos, né? E aí eu estou ali na condição de aluno. Mas ele sabe, desde o primeiro dia, olha, eu sou pastor, estou aqui para agregar esse conhecimento e vai servir de bênção para muita gente na minha vida e na vida de muita gente, né? Me formar psicólogo vai poder ajudar muita gente. No futuro a gente vai fazer atendimento online. Você que está me assistindo aqui, eu já atendo muitos irmãos que mandam mensagem, pedem conselho. Apesar que hoje o tempo quase impossível, eu não consigo. Mas a hora que eu me formar, a gente vai abrir um consultório aqui no Lars e eu vou fazer alguns atendimentos online para ajudar os irmãos. Tá? E quero fazer algo diferenciado para ajudar o povo de Deus mesmo. E aí eu não falei nada, vou esperar, né? Quando alguém vir me perguntar alguma coisa, porque vai chegar esse momento, que sabe que eu sou pastor, vão vir pedir ajuda e a gente vai orientar daí com propriedade. Mas eu fiquei pensando, como ele não sabe das coisas, né? Um sonho não é resultado 100% de um processo químico. Deus pode sim revelar muitas coisas através de visões noturnas. Tá? Então, nosso Deus é tremendo. Conclusão. O mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação, é o mesmo Deus que continua a revelar-se em nossos dias. Deus ainda é o mesmo e Ele pode usar você, te dar revelações. Ore, peça. Sabe qual é a oração mais poderosa? A mais sincera. Converse com Deus. Senhor, me mostra tal coisa. Busque.
tá? Eu costumo aconselhar, né? A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Clame a Deus, busque a Deus com tempo de qualidade, tá? Vou ensinar os irmãos algo aqui. Não ore de qualquer forma, tire um tempo de qualidade com Deus. E de madrugada, mostre para Deus o grau do teu interesse por Deus. Sacrifique a carne um pouquinho, tá? Todos os sacrifícios na Bíblia, tá? Que pegava a carne, colocava ali para sacrificar, fala da oração. A gente tem que sacrificar a carne, tá? Então, eu costumo dizer que quem ora de madrugada, a fila é menor, viu? A fila é menor. Tá? Vai para a madrugada, vai falar com Deus. E pede para Deus, Senhor, me mostra, me mostra. E Ele vai te mostrar coisas grandes e firmes que não sabes. E tu serás grandemente usado nas mãos de Deus. Aleluia! Vamos orar? Que Deus te conceda. Vamos pedir o dom da ciência? Peça o dom da ciência para receber revelações da parte de Deus. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pois sabemos da realidade do teu reino e o quão verdadeiro é, Pai, o teu agir na vida dos teus filhos, o teu relacionamento juntamente conosco. Pai querido, assim como o Senhor, Pai, usou tantos filhos e servos ao longo dos anos, continue usando, Senhor. Mostre coisas grandes. Como ministro do Evangelho, eu rogo, Pai, intercedo pelo teu povo. Conceda àqueles que têm desejo, Pai, ardente no coração de receber revelações, conceda, Pai, o dom da ciência. Que a partir de hoje, Pai, aumente o desejo no coração deles de se relacionar contigo em oração, numa busca amorosa e ardente, Pai, de falar contigo em oração. Faça brotar isso no coração dos teus filhos, pois do contrário não tem, Pai, como o Senhor revelar. Aqueles que se relacionam contigo em oração, o Senhor tem prazer em revelar. Foi o Senhor que falou, clama a mim, me busque. Então, Senhor, que brote no coração dos teus filhos o desejo de se relacionarem contigo em oração. Que eles adotem a prática da oração, exercite a oração e recebam as ricas experiências das revelações. Receba o dom da palavra da ciência para receberem grandes revelações da parte do Senhor e sejam usados nas mãos do Senhor. Certos, Pai, desta bênção, desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, receba essa bênção da parte do Senhor e deixa Deus te usar, viu? Um forte abraço, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.